Olá, amigos, aqui é o Hélio Gomes. Nós estaremos a partir de agora sempre juntos tratando sobre o seu direito, sobre os nossos direitos, os direitos constitucionais da República do Brasil. Nós estaremos tratando a Constituição de uma maneira que você possa entender melhor como ela funciona, como é aplicada as leis, como são as leis, numa linguagem clara, mais objetiva para você. A nossa Constituição foi elaborada e promulgada em 1988, através do Congresso Nacional. O Congresso Nacional é composto pelos nossos deputados federais e os nossos senadores da República. Eles foram eleitos constituintes e assim fizeram. Fizeram a nossa Carta Magna, a Constituição da República Federativa do Brasil, para todos os brasileiros e estrangeiros aqui residentes ou aqui de passagem. Bom, amigos, a nossa Constituição, ela é bastante extensa, bastante completa. É uma das mais completas constituições do mundo. Por quê? Porque ela trata sobre assuntos diversos. E todas as outras leis, elas devem ter base constitucional, ou seja, ela tem que ter base na nossa Constituição Federal. Ela tem que ser embasada, ela tem que estar ali, dentro daquele contexto da Constituição. Está entendendo? Por isso, algumas pessoas, não, isso é inconstitucional. O que é inconstitucional? São textos que ferem a nossa Constituição. Você está entendendo? São coisas que não deveriam ser daquela maneira. Então, ela é considerada inconstitucional, por quê? Porque fere o texto constitucional da nossa República. É dessa maneira, é assim que nós vamos ver a Constituição a partir de agora. De uma maneira simples, uma maneira objetiva, uma maneira clara, para que você possa entender. As leis elas são impositivas e reguladoras. Então, tudo aquilo que não estiver disposto em lei, você pode fazer uso, da maneira que você entender. Por quê? Porque ela não está disposta em lei. Não existe crime se não antes disposto em lei. Está me entendendo? Assim como não se pode fazer uma lei para julgar um crime passado, não descrito. Então é dessa forma, meu amigo, minha amiga. Nós vamos estar aqui tratando da Constituição, das leis constitucionais, dos nossos direitos, das nossas obrigações, de uma maneira bastante simples para que você possa vir comigo entender como que funciona as leis e os nossos direitos. A Constituição brasileira, em seu artigo 1º, ela trata sobre a formação dos estados de maneira federada, trata dos municípios e também do Distrito Federal. Ou seja, o nosso Brasil, ele é formado por 26 estados e um Distrito Federal, de uma maneira homogênea, interligados, indissolúveis, ou seja, não se pode separar um estado do Brasil. Nós podemos dividir formando um terceiro, mas separá-lo definitivamente do Brasil, isso é inconstitucional, isso é impossível nos dias de hoje. A Constituição, no seu artigo 1º, ela trata também do direito da cidadania, da soberania nacional, do direito ao trabalho, da livre iniciativa. Trata também da liberdade política, do pluripartidarismo político. Ou seja, pluripartidarismo político quer dizer, o Brasil pode ter N partidos políticos, não apenas restrito em 2. Nós podemos ter sempre vários partidos. É uma característica da nossa Constituição Federal do Brasil. Entendeu? No seu artigo 2º da nossa Constituição, trata-se dos poderes da União, da formação dos poderes da nossa República. Os poderes executivo, o legislativo e o judiciário. Pois bem, amigos, esses 3 poderes, eles são independentes um do outro. Um não depende do outro hierarquicamente, um não manda no outro. Eles são independentes, porém harmônicos entre si. Vejamos, o poder legislativo, ele é composto pelos nossos vereadores, pelos nossos deputados estaduais,
pelos nossos deputados federais e senadores da República. Esses são os componentes do poder legislativo. Eles estão aí para legislar em nosso favor, observar as mudanças que são necessárias nas leis, fazer novas leis, alterar a nossa Constituição. Esse é o papel do legislativo. Também é papel do legislativo a fiscalização dos serviços prestados pelo Poder Executivo. Ou seja, o serviço prestado para a comunidade, os serviços públicos e também a prestação de contas do Poder Executivo, que também é julgado pelo nosso Poder Legislativo. O Poder Executivo, já diz a palavra, executivo, executor. São os nossos prefeitos, os nossos governadores, o nosso presidente da República, né? Então, esses aí são os executores das tarefas públicas. Também eles podem propor leis, propor condições, normas. Essas normas propostas, elas vão ser analisadas pelo legislativo e votadas, e se entenderem, aprovadas. Bom, também temos o nosso poder judiciário. O nosso poder judiciário é o guardião das nossas leis. O STF, Superior Tribunal Federal, é a entidade que representa, sendo o guardião da nossa Constituição. O STF é competente para julgar o que é inconstitucional, o que é constitucional, e fazer aplicar a Constituição Federativa do Brasil a todos os brasileiros, independentemente de sexo, raça, cor ou credo. Pois bem, esses poderes, eles são harmônicos. Esses poderes são independentes. No judiciário, existem 3 esferas: uma primeira instância, a segunda instância e as instâncias superiores. Quando se fala uma ação na justiça, se entra na primeira instância. Daí é dado o direito para que a outra parte se defenda, o direito à ampla defesa e ao contraditório. A partir daí, o juiz vai formar uma razão dessa questão e dar o seu parecer favorável a esta ou aquela parte. Daí a decisão judicial. Cabendo recurso em outras 2 etapas, na segunda instância e na instância superior. Bom, isso para que se tenha de fato feita a justiça. Existem os prazos legais. Decorridos os prazos legais de uma primeira instância e não recursada, vai acontecer o quê? Vai transitar em julgado por decurso de prazo, porque perdeu o prazo de recurso. Está me entendendo? Então, é assim nas outras instâncias seguintes. Então, se ganha uma questão de primeira instância, tem um prazo com recurso. A pessoa vai entrar com o seu recurso dentro do prazo, e aí vai se continuar a ação em uma segunda e possivelmente numa terceira instância, se assim for o caso. Ninguém pode ser julgado culpado sem antes o transitado e julgado. O que é o transitado e julgado? É o transitado e julgado e não recursado. Ou seja, você perdeu uma ação de primeira instância e deixou a si mesmo, transitou e julgado em primeira instância. Aquele fato ele não pode ser mais objeto de uma nova proposição. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta.